A gente vai começar já já a live, eu e Maurício Grilo, veterinário, trabalha com constelação familiar com os animais não humanos, né? Ele está bem focado com isso e a gente vai juntar dois temas, que é a constelação familiar, a visão sistêmica, com a comunicação animal entre consciências, que é o que eu trabalho, que eu estou bem focado, né? Dentre o Reiki, o Theta Healing, meu estudo com constelação também, só que eu estou muito focado com a comunicação e as pessoas pedem muito. Então a gente vai abordar esses dois temas e como eles se conectam, como que a gente pode usar os dois juntos. Vamos começar, eu vou passar para você, Mar, se apresentar. Eu já falei sobre o tema, como que elas... A gente vai fazer uma introdução dos dois temas. Quem está chegando agora, constelação familiar ou constelação sistêmica na veterinária, que é, o Maurício está bem focado com isso, e a comunicação entre consciências, também chamada de comunicação intuitiva ou telepática, que eu estou bastante focado com isso. O que é importante nas duas, que entra em sincronismo, e como elas se cruzam, como elas se emaranham e se conectam, né? E vamos respondendo as dúvidas de vocês dentro do tempo permitido do IGTV. Lembrando que se cair, se a internet ficar ruim e cair, a gente volta para cá, tá? Então eu vou passar a bola para o Maurício se apresentar, passar os contatos dele e a gente já continua. Fala aí. Ok, boa noite, Ricardo, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Eu sou formado em veterinária já há uns 11 anos. Busquei uma formação em reabilitação, em quiropraxia, homeopatia. Durante a formação da faculdade comecei já no Reiki, né? Fui até o mestrado no Reiki, e aí fui buscando, né, algumas técnicas de uma interação mais integrativa e até para entender a nossa relação com os animais, que era algo evidente desde os primeiros atendimentos. Era muito comum perceber a similaridade de sintomas e de enfermidades entre os animais não humanos e os animais humanos, né, Ricardo? Essa nomenclatura que o Ricardo costuma usar, eu acho muito propícia. E então, depois disso veio a constelação familiar, aí explicar um pouco melhor como se dão essas relações, né? Então, hoje eu trabalho ainda com reabilitação, com a quiropraxia, com a homeopatia e com a constelação, de uma forma integrada, né? Tenho feito, nesse período agora, muitos atendimentos à distância, atendimentos online com a constelação, né, com o objetivo do sistema familiar, da pessoa que ela é envolvida com o animal, entender melhor a origem das questões e conseguir mover isso, né? O grande objetivo da constelação é dar movimento a isso. O relação a contatos, por enquanto eu tenho dois perfis aqui no Instagram, que é o Maurício Grilo, @Maurício Grilo, e o @MauricioGBM. E tem um perfil privado do pessoal do curso Constela Pet, né? É um curso, na verdade, é um curso aberto e livre. Então as pessoas têm desde veterinários, tutores de animais, que a gente vai semanalmente interagindo e evoluindo nas questões que envolvem a constelação e os animais. E aí, se o pessoal quiser entrar em contato para saber sobre o curso, esse curso da visão sistêmica, da constelação familiar, como que fala com você? Isso pode ser num desses perfis, né? Eu posso colocar, se tu achar mais interessante, eu posso colocar o meu contato de WhatsApp, que é o contato de trabalho. Eu estou sempre ligado ali no WhatsApp. Mas pode ser principalmente no perfil @Maurício Grilo. Mande ali um inbox, ou no perfil ou no contato de WhatsApp. Legal, passa o Vou contato colocar e aqui. aí no comentário, quem quiser, é bem interessante a proposta do curso do Maurício. E a gente... Isso, eu coloquei. Ó, a Isis se manifestou, a Isis está fazendo. Ah, que legal. Coloquei o contato de WhatsApp, que é o 991360442, código 51 de Porto Alegre. Que legal que tá aqui, Isis, e que legal que tá fazendo também. Muito bom, fico muito feliz.
Camila perguntou se vai ficar salva. Camila, a ideia é que a gente deixe no IGTV, mas a gente não tem certeza se vai ficar tudo certo ou não, né? Vamos ver. Espero que fique salvo no IGTV. Tá certo, vamos fazer uma introdução A Isabel falou que o curso é muito bom, tá adorando. Ó, já tem pessoas falando bem do curso, que bom, ó. Vamos fazer uma introdução do que é a constelação, ou você quer que eu faça da comunicação primeiro? Pode começar, por favor. Tá, então a comunicação animal, que eu chamo comunicação animal entre consciências, lembrando que somos espécies diferentes de animais apenas, não, a gente se inserindo como um animal e se incluindo em todo o sistema do planeta Terra. Então a gente muitas vezes usamos palavras que nos separam, né, do reino animal, algo à parte, e a gente sabe que isso gera vários desequilíbrios. Então, nos incluindo, comunicação animal entre consciências, porque a gente pode conversar com a consciência de um gato, de um cachorro, mas a gente pode conversar, e é mais eficaz, também com a consciência espiritual, com aquela consciência imortal que se expressa como cachorro, gato, pato, qualquer cavalo, porco, vaca, qualquer animal não humano que seja. Ela também é chamada de comunicação animal intuitiva, telepática ou entre espécies, né? São geralmente esses nomes. E tem várias pessoas que trabalham, professores, cada um tem algum detalhe diferente, mas a ideia é poder expressar, entender melhor o que se passa com o outro, entender suas dores, a origem daquela dor, para ver da melhor forma de poder auxiliar naquele caminho de aprendizagem. Ou, às vezes, também as pessoas procuram muito para finalidades práticas, para saber se gosta de fazer isso, se quer mudar, se quer explicar uma mudança de casa, uma chegada de um bebê, entender por que está tendo tal comportamento, por que estão brigando. E dentro dessa comunicação, que todo mundo pode fazer, hoje me perguntaram se era um dom de poucas pessoas, e não é. Todo mundo tem essa virtude de conseguir fazer isso, e a gente vê que crianças conseguem, várias crianças, tem relatos de várias crianças, eu já presenciei, de fazer de forma natural, e a gente vai criando bloqueios, mas é algo que todo mundo pode fazer, e existe uma técnica para ajustar isso, né? Então, a técnica você aprende num curso, um dos cursos que eu ministro mais procurados, assim, tem muita gente, sempre tem veterinários, estudantes veterinários, isso é muito legal. E às vezes veterinários com 30 anos de formado, por exemplo. Então é uma técnica para ajustar isso e todo mundo pode fazer isso, né? E aí eu vejo que dentro da comunicação a gente consegue inserir técnicas, por exemplo, eu insiro muito Reiki e eu insiro muito Theta Healing. E Theta Healing com animal não humano é puramente comunicação, porque eu vou entendendo as crenças e fazendo as perguntas na comunicação. Mas eu também percebo que funciona muito bem. Tem movimentos, né, que dá para fazer, sistêmicos, e funciona muito bem. E eu vejo que a comunicação ela pode juntar muito bem com a constelação mesmo, de você trabalhar diretamente com aquele ser, se você quiser, né? Então, por isso é um dos motivos da live hoje, a gente entender como que a gente pode juntar isso e tirar dúvidas de vocês. Então, a comunicação é basicamente isso. Maurício, sua vez. Pois é, legal, porque eu tomei contato com a comunicação, acho que foi 2010. Né? E aí depois eu fiz um curso do Ricardo, né? E foi ano passado, né, Ricardo? Foi ano passado, em Porto Alegre. Porto Alegre, isso. Até nós tínhamos programado um curso agora, né? E foi adiado em função aí de tudo que está acontecendo. E é muito interessante porque a constelação ela tem tudo a ver com a comunicação. Porque talvez a maior essência da constelação seja uma abertura, ou seja, um soltar de todas as crenças, de todos os parâmetros, todas as filosofias e entendimentos. Né? O que a gente fala da leitura do campo da constelação. Então, a constelação ela é um processo, ela pode ser uma terapêutica ou algo além disso. Né? Ela foi sistematizada pelo alemão Bert Hellinger, que faleceu ano passado, né? Com aí, se não me engano, 94 anos. E ele
ao longo do entendimento, do estudo dele de terapias, né, ele encontrou as terapias familiares nos Estados Unidos, pela Virginia Satir e outros profissionais, e ele tomou contato com isso que é o representar dentro de um campo de constelação. Quem já participou sabe que né, a gente sente coisas que não são nossas. E aí o nosso corpo tende a um movimento, tende a nos levar para um movimento que nos é estranho. E apenas a gente segue aquele fluxo, né? Diferente de um processo como algumas pessoas no primeiro contato pensam que pode ser como algo teatral. Não, aquilo é um movimento, é como se nós não tivéssemos controle, digamos assim, né, do próprio corpo. E dentro desse processo dos movimentos, o objetivo é tratar a partir de um tema que ali o cliente traz, para que esse tema, então, algumas questões são esclarecidas, alguns padrões inconscientes familiares surgem, mas o objetivo principal é dar movimento, né, fazer com que isso ande. Então, a constelação, a partir do Bert Hellinger, tomou uma riqueza muito grande de conteúdo e entendimento, e ela explica muito bem como os animais não humanos se colocam na nossa vida, né? Dos animais humanos, como eles se colocam muitas vezes como filhos, como representantes e como sinalizadores de questões que nós podemos olhar, né? Ou não, podemos buscar os tratamentos e os entendimentos convencionais e seguirmos a vida. Mas quando nós olhamos para isso que eles trazem, então aí um novo mundo se abre, assim como na comunicação, né? Então a pessoa se abre para uma interação telepática com este ser, com esta consciência, e eu preciso sair totalmente da minha condição humana superior para que isso aconteça. Né? Esse equívoco de leitura de superioridade, né? Então, mais ou menos, essa essência da constelação, no momento do processo, ele é totalmente fenomenológico, assim como a comunicação. Então, eu me desfaço das minhas crenças e me abro para algo que vai acontecer naquele momento. Bom, o que vai acontecer? Não faço ideia. Qual é o primeiro passo? Eu me abro e o primeiro movimento surge. Qual é o segundo passo? Que é isso que o ego quer saber, né? Através da mente. Não sei, eu me abro e pode ser que precise de um tempo e o segundo passo surge. E assim a gente vai seguindo o movimento desse processo. É uma questão muito de sentir, não é? O que se apresenta, em vez de racionalizar uma informação que você percebe ou um movimento que você quer fazer, e aí você pensa se está certo, se está errado. Me parece que quando você pensa muito, atrapalha a informação que você está se apresentando, né? Atrapalha muito porque não há como, muitas vezes, colocar este movimento corporal, esta sensação corporal, num entendimento cartesiano, como nós estamos acostumados. Né? Nós estamos acostumados, principalmente nós aqui e os colegas veterinários, nós temos uma problemática, nós fazemos uma leitura, uma anamnese e chegamos a um diagnóstico. E desse diagnóstico cabe a eleição de algum tratamento e depois de um prognóstico. Né? Isto é da medicina, isso é cartesiano. Dentro desse processo, assim como, né, me corrige se eu me equivocar, mas assim como na comunicação, é algo muito parecido. Eu me abro para algo que venha. Então, daqui a pouco, sei lá, o animal pode, numa comunicação, dizer assim, o fulano esse, que é o meu tutor, saiu do caminho dele. Né? Eu lembro das minhas leituras de algumas obras de comunicação, de uma situação de um gato que começou a subir na geladeira toda vez que a dona entrava em casa. Né? E ele chamou uma comunicadora que fez lá o trabalho de percepção, de comunicação, e o gato comunicou a ela: a minha dona vinha num caminho espiritual muito legal, e ela saiu fora. Então, enquanto ela não modificar, eu vou subir na geladeira. E o gato não comia, levaram no veterinário, nada clínico, né? E aí a dona
a tutora ficou espantada porque disse a comunicadora: pois é, eu fazia minha yoga, eu tinha os meus horários, minhas coisas, e o meu chefe me ofereceu mais trabalho, então, e mais dinheiro, então eu aceitei. E ela ficou impressionada da percepção, né, do animal não humano, um aparente ser inferior, captar tudo aquilo e dizer: nossa, está indo no caminho errado. Então ela disse: ok, eu vou escolher retomar. E no dia que ela chegou do trabalho e comunicou ao chefe dela que, né, iria retornar à decisão, ela chega em casa e o gato estava no chão. Né? E aí voltou tudo à normalidade. Então, como é que a gente explica isso dentro de algo, né, dentro de uma caixinha? Não cabe. É, é bem legal porque a gente não busca essas comprovações, né? Se a gente tentar buscar, não vai vir, e vai atrapalhar o trabalho, mas de vira e mexe aparecem essas comprovações de informações que a gente não sabe, né? Da família. E aparecem muitas vezes situações parecidas de você os tutores, né, perguntam muito se tem algo que eles poderiam fazer melhor para perguntar para aquele animal não humano. E eu costumo encerrar também a sessão perguntando uma mensagem. E muitas vezes eles mostram o tutor, por exemplo, do lado, com a mão nele, numa posição muito parecida com aplicar o reiki, né? E eu nem sabia que aquele tutor era reikiano, não perguntei isso na anamnese. E quando eu falo, aí o tutor fala assim: ah, eu sou, é que eu não estou fazendo nele. Então, muitas vezes é assim, a mensagem é: eu, como reikiano, o terapeuta lá, eu posso ajudar? Posso. Mas a ajuda principal vai ser daquela pessoa, da família, do tutor, ele fazer o reiki no gato, e não eu, como terapeuta, fazer, o veterinário fazendo naquele momento. Vai ajudar? Vai. Mas o que vai resolver mesmo é eu preciso dar atenção daquele. Tá, você está ajudando, mas é do meu tutor que precisa dar atenção. E muitas vezes você nem sabia que ele é reikiano, que ele faz algo parecido, e ele mostra essa imagem. E aí você pergunta se você está fazendo, e ele fala: ah, não estou fazendo mesmo. Então faça, né? Esse é o recado. Sim, é interessante porque a gente tem muito uma ideia das terapias de que a gente vai até um terapeuta, paga, né, e a gente recebe algo, e aquilo é suficiente para que resolva os nossos problemas. E dessa forma como a gente está colocando, pela comunicação e pela constelação, há uma responsabilização do tutor. Então, ele tem que assumir o seu lugar, né? O seu lugar das suas questões, porque ali o animal não humano ele só está sinalizando. Né? Eu sempre digo que ele pega uma bandeira e sacode: ó, olha isso aqui, olha isso aqui. E quando a pessoa consegue olhar, claro, com o auxílio desses processos, então ela assume o seu lugar, e não só naquela questão do animal não humano, que ele pode soltar isso, mas a pessoa tem um outro fluir da vida, porque é uma coisa a menos para carregar, uma mochila a menos para carregar. Né? Então, por isso que a comunicação e a constelação elas podem ser apenas terapêuticas, conforme a gente consegue utilizar, ou elas podem ser caminhos de consciência, o que é algo muito mais amplo. Sim, eu tenho gostado muito de fazer, quando as pessoas chegam para mim para um atendimento com qualquer terapia que seja, e qualquer uma que eu faço, eu ensino a comunicação hoje, a segunda sessão, em vez de voltar comigo, fazer uma constelação. Eu tenho visto muito resultado quando elas vão falar com você, porque o cachorro, o gato, outra espécie, sinaliza algo, pode ser uma questão dele, mas a gente sabe que por ressonância, a chance da questão dele ser parecida com o do tutor é muito grande. O tutor muitas vezes relata, fala: nossa, mas parece que você está me descrevendo. E sim, porque ou eles trabalham como sinalizadores mesmo, eles estão mostrando, falam: olha, você não está resolvendo a agressividade que você não mostra, eu vou mostrar essa agressividade, como crianças humanas fazem, né? E, e aí, como eu não tenho acesso com os outros membros dessa família, aí entra a constelação, e é o que você falou, como terapêutica, vai funcionar? Legal. Mas quando entra na constelação para esse membro da família e, se possível, os outros se conhecerem melhor e o que acontece, trazer clareza para os processos, nossa, aí é maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu tenho visto muito resultado de constelação junto com qualquer terapêutica, assim, é impressionante. Sim. E como você falou, né, Ricardo? Claro que cada comunicador dá
o seu tempero, digamos, para a comunicação, o seu olhar para isso. Dentro da constelação é da mesma forma, né? Então, isso eu acho muito valioso, quando já no começo do processo a pessoa tenha um entendimento de que ela é o agente do processo, é ela quem vai se mover, mudar o seu olhar, e a partir dessa mudança tudo muda, né? Ontem eu brinquei com o pessoal das nossas lives do curso do Constela Pet, são as terças à noite. Né? O conteúdo fica gravado, porque às vezes o pessoal não pode participar ao vivo. E ontem eu falei uma frase e eu dizia, eu vou colocar o Rzinho depois de registrado. Porque eu disse, se eu li em algum lugar, eu não lembro. Mas eu disse assim, quando a gente consegue fazer um movimento real interno, o mundo se move. E isso a gente vê na constelação, assim como na vida, a gente tenta fazer o tempo todo mudanças nos outros e é só um esforço, é algo além da força. Mas quando eu consigo mudar o meu olhar, ou fazer alguma mudança interna a respeito disso, então sim, aí existe um movimento real. Né? Mas é claro, é algo que começa aqui dentro. Né? Eu acho que tem algumas perguntas, Ricardo. Tem alguém que perguntou se o curso está, se tem uma, aqui, a Josivete perguntou se tem turma começando. Na verdade, esse curso, ele não é um curso de formação, então a pessoa não recebe certificado, ele é um curso aberto, tá? Então a pessoa entra, ela faz a sua inscrição e ela tem um prazo ali de 30 dias para consumir o conteúdo do mês, e tem o conteúdo prévio, está todo ali no perfil do Instagram, tá? É bem fácil de acessar o conteúdo. E ela fica pelo tempo que ela julgar necessário, porque ela vai fazendo o seu processo, eu tenho toda uma assistência via WhatsApp, um atendimento individualizado se houver necessidade, e a gente tem essas lives todas as terças-feiras às 20 horas, tá? E sempre tem um conteúdo extra para que a pessoa desenvolva na semana. E os retornos têm sido muito legais, porque cada pessoa totalmente diferente de outra, do estilo de vida, e tem pessoas mesmo que nem têm animais não humanos em casa, mas estão trazendo, como eu falei, assim, um fluir muito diferente nas suas questões, né? Porque a gente está falando aqui de lidar com suas emoções e bagagens. A pessoa pode entrar a qualquer momento no curso, né? Não tem aquele formato início, Momento. meio, ela pode entrar e participar das lives, das vivências online e tudo mais. Isso, porque a ideia é que o grupo seja um grande trabalho de constelação. Então, é como um organismo vivo. Conforme a necessidade do grupo, a gente vai caminhando, vai constelando, a gente vai trabalhando as suas questões, né, e levando isso para a vida prática. O objetivo ali não é trazer conteúdo, como a gente estava falando no início, a grande sacada, né, creio que seja isso, da constelação e da comunicação, é desfazer de crenças, é abrir a mente. Então, quanto mais teoria, mais preso a gente fica em dogmas, crenças. E eu já presenciei muitas vezes em grupos de constelação, consteladores com grande conhecimento travarem. Porque o conhecimento é tanto que aquele processo está aí pedindo um outro movimento fora do que se sabe. E a pessoa às vezes não consegue, e aí vem o facilitador e diz assim, solta o que você sabe. Aí a pessoa consegue. Sim, que é o que a gente estava falando um pouco antes da live, né? Tem um ponto muito parecido da constelação com a comunicação, que é soltar, não é... Que eu vejo assim, quando eu comunico e o que eu ensino na comunicação é... Eu não fico tentando buscar informação. Porque se eu ficar tentando buscar, então o Linus está aqui. Eu posso ter um ponto de referência que o tutor trouxe, mas o tutor traz informações, eu perguntar na anamnese, e quando eu for fazer a comunicação, eu procuro deixar para trás tudo isso. Pode ser um ponto de referência, mas quando eu pergunto o que está acontecendo, eu tenho que deixar para trás tudo isso para me abrir para o que vai se apresentar. Porque se eu já vou assim, a falar, por que você está fazendo um xixi aqui, já buscando explicações racionais, que eu sei por que um gato pode fazer xixi fora do lugar,
trava essa comunicação e não flui, você fica dando volta e não sai dali, não sai dali. Então, é algo como fazer a pergunta e sentir, deixar vir essa resposta, sem ficar buscando, sem esforço. E muitas vezes a gente sente no corpo, quando a gente fala de algo de sentimento, de emoções do outro que ele apresenta, a gente sente no nosso corpo a emoção que ele está mostrando. Isso acontece muito pelo sentido empático. E não é um processo racional. A gente transforma muitas vezes numa fala parecida com a nossa, né? Como pensamentos, falas ou imagens, mas é um processo que não é muito racional. Não é um processo tão mental, não é nem um racional a palavra, não é um processo tão mental. E precisa estar vazio por dentro. Quanto mais vazio na comunicação por dentro, e a técnica ajuda nisso, melhor flui, melhor flui. Quando a pessoa não está conseguindo, é tipo, não fica tentando buscar nada. Deixa se apresentar. Porque a hora que se Isso. apresenta, é como se fosse um filme. Aí começa a se desenrolar toda a história, tudo que você precisa saber. E na constelação parece ser um processo parecido também, né? A constelação deveria ser assim. Às vezes as pessoas confundem como um processo de condução, né? Então eu posso conduzir, ou seja, eu posso ter uma ideia prévia, uma programação em que eu direciono o constelado, né, ou os participantes dentro dessa programação. O Bert Helling deixou isso muito claro. Ele deixou muito claro. E o começo da constelação era assim, né? Então, isso escolhiam os representantes e sentiam lá as questões referentes ao sistema familiar e ele ia direcionando. Ele pegava a pessoa, virava e dizia assim: diga isso para ele. A pessoa repetia. Então, era algo de muita interferência. Ao longo do tempo, ele foi vendo que os movimentos mais profundos, né, o que ele chegou a chamar de movimentos da alma, eles simplesmente são, eles simplesmente acontecem. O trabalho do facilitador, no caso de uma constelação em grupo com representantes, é perceber quem está colocando o ego na jogada, quem está da sua mente criando algo. Aí tem forma de administrar. Né? Mas por isso que a constelação ela pode ser feita de uma forma individualizada. Eu gosto muito de trabalhar com a pessoa e às vezes fica o animal não humano junto. E a pessoa sente tudo no corpo, como você falou agora. A gente sente a emoção que o animal está representando ali, né? No caso da comunicação. A constelação é a mesma coisa. Então, muitas vezes eu sinto e eu espero que a pessoa sinta para que eu não fique sugestionando. Né? Mas no momento que a pessoa sente, quando isso vem à tona, isso pode ser trabalhado. E aí sim, aí a coisa acontece. Que legal. Pessoal, tiverem dúvidas, aproveita para... A gente deve ter mais ou menos, Maurício, deixa eu ver, uns 20 minutos, mais ou menos. Pessoal, então, dúvidas aqui, falem, perguntem para a gente sobre a constelação e a comunicação, né? E Cara, pode falar. não, eu vi uma dúvida da Juliana. Você quer falar Deixa eu ver antes? qual que é. Ela perguntou algo sobre o Theta Healing. É essa? Não. Eu estou vendo aqui sobre. Ela diz que constela com a veterinária. Uhum. Faço constelação para a veterinária e sinto que estou me trabalhando internamente. A constelação é sempre um trabalho interno dos presentes. Ninguém presente está fora daquilo, mesmo que não participe diretamente. Sim, eu acredito que quando você constela também, quando eu me comunico, eu estou sempre também aberto para aquela informação. Eu me conheci com aquela informação também, porque muitas vezes vem uma informação, você fala, putz, isso também ressoa em mim. Isso daqui é algo que aquele gato, aquele cachorro mostrou algo que eu não consegui ainda fazer, que eu tenho essa dificuldade e ele já trabalhou isso, ele está trabalhando, ou ele está mostrando algo, apontando algo do tutor, que isso eu estou trabalhando, mas ainda está aqui. Então, informações que eu acolho e integro isso em mim também, né?
Então isso acontece Isso. toda hora, desde que eu me abro para isso. É o que você falou, se eu coloco assim como humano, superior, eu estou aqui, eu sei o que fazer, não dá certo. Nem vai acontecer direito. Aí trava Trava tudo. tudo. Eu me pego muitas vezes no processo de constelação de um cliente e eu estou falando, ou seja, eu estou sentindo, estou aberto ao campo, né, o que a gente chama de campo morfogenético, até tem uma pergunta aqui sobre campo. Eu me abro a isso e recebo uma informação. É como na comunicação, eu me abro, tento ter o mínimo ou zero conteúdo para que algo surja. E eu estou trazendo isso para a pessoa e eu estou me dando conta, isso é tanto para mim quanto para a pessoa. Né? Ou seja, é um processo de grupo, né? É um processo conjunto. Sim. Né? Tem uma pergunta aqui, a Juliana Ville queria entender um pouco sobre campos mórficos. Os campos mórficos é uma teoria do Rupert Sheldrake, que é um inglês, né? É uma teoria e cabe muito bem dentro da constelação, porque seria, eu gosto de trazer metáforas para explicar melhor. Seria como o iCloud do iPhone ou a nuvem do Google, ou seja, é um campo, é uma nuvem de conteúdo inconsciente e cada espécie tem a sua nuvem e cada, digamos assim, subespécie ou subcategoria dentro dessa espécie tem uma nuvem menor. Então são nuvens em intersecção, não são nem em paralelo, elas se relacionam. Então nós, né, espécie humana, temos a nosso iCloud lá da espécie humana. Nós veterinários, a nuvem dos veterinários. Nós homens, nuvem dos homens. Nós, enfim, não carnívoros, outra nuvem. Então, quando a gente se abre, nós começamos a acessar essas informações. Na verdade, isso já acontece no dia a dia, quando a gente meio que solta, assim, sabe aquele pensamento? Estou dirigindo, estou no trânsito, paro no semáforo, aqui no sul chama sinaleira, né? Cultura geral sobre coisa nenhuma. E eu paro ali no semáforo e sabe aquele momento de lapso, assim, parece que eu desconectei e algo vem. Então isso é um acesso a esse campo mórfico. É muito parecido. Falavam também de usar uns termos como egrégoras também. É que o Rupert Sheldrake explica de uma forma muito mais moderna e contemporânea tudo isso, né? Ele pesquisa muito isso. Eu estava vendo no site dele, ele tem várias pesquisas com mórficos, com animais não humanos, ele trabalha muito isso. E tem até pesquisas que você pode participar lá. É bem interessante a forma que ele fala. Sim, é bem legal, né? Tem aquela teoria do centésimo macaco, que provavelmente a maioria já conhece, então se fala muito a teoria da massa crítica, né? Que quando nós atingirmos uma massa crítica em termos evolutivos de consciência como espécie humana, toda a espécie humana será atingida por isso. Sim. Né? Isso também se refere aos campos. Eu lembro que na época da faculdade, a gente tinha me deparado com um estudo de cantos de baleias do hemisfério norte e baleias, o mesmo espécie de baleia, mas do hemisfério sul, que elas não tinham contato uma com a outra, mas era a mesma espécie. E eles viram que os cantos que as baleias estavam cantando para reprodução, então a fêmea escolhe quem canta melhor, eram os melhores cantos de um ano anterior do outro hemisfério, sem contato. Então, na época eu não sabia explicar como que eles conseguem acessar a informação, né, de um outro polo no planeta. E o campo mórfico está aí, é uma das explicações para isso, né? Acessando essa nuvem do cântico da baleia, só que do outro lado. Isso, sem dúvida, é muito interessante. Acho que tem mais comentários aqui. A Ká, aqui, ela falou que elas estavam numa constelação, né? E com a Ivana, que é uma outra consteladora, a Ivana é o que dá suporte pra gente também, que a gente precisa, além do Maurício. Então, estavam trabalhando com humanos em um determinado momento, estavam fazendo uma vivência também aqui. E aí o Linus, que é um dos gatos, está aqui do lado, ele entrou no campo.
e começou a representar uma situação, né? Eu não lembro se representou um humano, um não humano, e ela tá comentando para falar com as pessoas, né? É possível isso, né? Os animais não humanos entrarem e eles começarem a representar, e o constelador que está totalmente presente, observando essa sutileza, sacar, perceber, falar, opa, o gato entrou e ele está representando fulano. Vir essa Sem dúvida. informação. Sem dúvida, isso é o que acontece, né, já no dia a dia. E quando a gente configura o campo da constelação ali na hora do processo de constelação, isso fica mais evidente. Claro que eles são muito sutis, porque eles não têm todo esse lixo mental que nós temos. Então o animal não humano, ele simplesmente se move, ele entra, representa, sai, volta. Então para eles isso é muito tranquilo, é o que eles já fazem no dia a dia. E claro que no campo da constelação eles ajudam muito, né? Eles representam assim de uma forma perfeita. É legal que você falou assim, eles simplesmente fazem, né? Como as crianças e os animais não humanos, eles simplesmente Isso. fazem. Você não entende por que fez, mas não passou por um processo racional de falar assim, eu vou fazer isso. Você simplesmente faz. E a gente percebe que no nosso dia a dia, quando a gente simplesmente faz meio sem entender, e às vezes gerou um atrito ou uma resolução, mas você sempre... Por que você fez? Não sei, eu só fiz, eu nem pensei naquilo, por que aconteceu. E eles estão a todo momento fazendo isso, né? Exato, e faz todo sentido. A gente às vezes não tem a explicação, a explicação cognitiva disso, mas a gente olha, não sei, mas fez todo sentido. E às vezes nem dá É para o que uma eles fazem. explicação cognitiva, né? É só o sentir mesmo. Exatamente. Tem mais dúvidas Tem aqui, mais. ó. A Marúcia perguntou por vocês conseguem saber o porquê de uma doença em felino? Nossa, pode ter imensas explicações, uma doença assim, precisa fazer um atendimento, entender o que está acontecendo, seja pela constelação, pelo reiki, pela comunicação, não importa, mas tem diversas explicações para pode ser sistêmico, pode ser na família, pode ser algo do indivíduo que tem a potencialidade de causar um impacto na família, pode ser experiências de outras vidas, pode ser, nossa, uma infinidade de possibilidades, né? Precisa de um atendimento para entender melhor isso. A Flor Vieira Exato. pode falar, mano. Não, porque o pessoal normalmente pede uma. Não, não que seja o caso da pergunta, mas aproveitando, a pessoa diz assim: o que é esta doença? Na verdade, cada caso é único. Então é bem isso, a gente precisa passar por um processo para entender e mover aquilo, né? Sim. Aí tem uma outra pergunta antes, que ela conecta também, a Arimeri. Gostaria de uma explicação quando olho nos olhos dela fixamente. Acho que é uma gata, ela fecha os olhos e simula. Aí ela comentou aqui embaixo que é porque... Perguntei porque ela mordia a minha filha, que é a mãe dela. Na verdade, não é... O ideal é que não seja a mãe, seja a tutora, né? Porque ela tem uma mãe felina, essa gata. E isso gera um desequilíbrio se a gente se coloca como mãe e pai. E aí respondeu o medo. É que o jeito de minha filha é demonstrar o amor. O que faz para melhorar essa relação? O que faz para melhorar essa relação? Sinto que minha filha fica muito triste. Para mim, isso é um exemplo clássico que dá para constelar, assim, muito claro que com a constelação consegue trazer a comunicação e a constelação. É que a constelação vai trabalhar a comunicação daria para trabalhar pela a gata, por que a gata faz. E a constelação vai envolver a Erimere, a filha, a gata, vai envolver tudo, né, irmão? Isso, exatamente, porque é muito comum, como tu disseste, né, Ricardo, que o animal não humano ele se coloca como um filho, às vezes no campo aparece isso. A gente tem esse equívoco de colocar como um filho, e às vezes ele ocupa esse lugar muito em função dessa nossa ligação. Sim. Né? E a gente costuma dizer na constelação que ele traz um amor infantil, ou seja, aquele amor do filho que pega questões sistêmicas e diz assim, né, de forma, claro, não de forma verbal, mas diz assim, pode deixar eu por você, pode deixar que eu carrego esse peso. E aí o filho traz, então, à tona para que o pai ou a mãe possa olhar para isso. E o animal não humano pode fazer isso também. Sim.
Tem uma dúvida da Flor Vieira. Boa noite. Há técnicas que ajudam a comunicação telepática a fluir de modo que possamos receber bem a mensagem do gato, cão ou outro animal? Sim, que é justamente o curso. Então, o que eu falei no começo, é um dos cursos mais procurados. Eu estou ministrando ele todo mês. O curso eu trago a técnica para ajustar e melhorar isso, né? Para ficar consciente, claro, essa comunicação. Dá uma olhada na agenda no meu site, rickveterinário.com.br, que vai ter, acho que no final do mês. Aí, a Ariméria já comentei. Deixa eu ver quem mais aqui está comentando. A Márcia está pedindo para falar sobre a constelação com cavalos. Que ela fala que é muito bonito ver a constelação com os cavalos. Isso. Nós temos um grupo aqui ao lado de Porto Alegre, em Gravataí, com um grupo com cavalos, né? E, na verdade, a diferença é que os cavalos, eles se oferecem ali como representantes, como se fossem os animais humanos, né? Ao invés de representantes humanos, nós temos os cavalos. E eles se doam de uma forma fantástica. Quem já teve a experiência de constelar com cavalos fica impressionado com a profundidade, porque o animal não humano, como, de novo, ele não tem esse acúmulo de bagagens mentais, ele vai assim até onde a gente consegue, ele vai profundo. Então, o movimento, muitas vezes, de um cavalo, não que isso não possa acontecer com gatos, cães, mas é mais comum com os cavalos, eles às vezes no movimento na nossa direção, se a gente se permite esvaziar um pouco, é uma experiência única. Aí tem outra pergunta da Rupinhas Poá. Como aceitar a perda de uma filha peluda? Faz 2 anos que espero. Penso e choro todo dia. Tem que trabalhar essa questão. Não tem uma resposta simples, né? O que eu vejo é que a gente, enquanto espécie humana, a gente tem grandes aprendizados, dificuldades relacionadas à morte, ao que a gente chama de morte, né? Que é o apego e tudo mais. Mas mesmo a gente entendendo que não há uma morte real, acho que é um dos principais aprendizados que a gente está tendo. Como lidar com a morte do outro, como lidar com o luto, como trabalhar tudo isso. Então, não tem uma resposta fácil, né, Maurício? Mas dá para constelar, dá para entender. Sim, dá para constelar e até para a gente entender qual é o nosso lugar, porque normalmente porque o luto ele é um fato da vida, né? E nós podemos passar pelo luto, né? Então até o ponto que nós chegamos assim, ok, isso aconteceu, né? Não negar que isso aconteceu, mas chegar num ponto de aceitação que isso aconteceu e um soltar. Isso é um fato da vida como tantos vários. Agora, no nosso condicionamento humano, nós temos funcionamentos que normalmente nos levam para um pouco mais de posse, né? Posses e apegos, e aí nós temos dificuldade de transitar nesses processos da vida. Então, o trabalho de constelação, ele vai muito bem para isso, para que a gente enxergue um pouco diferente. E muitas vezes percebendo um pouco dessa pergunta, o que acontece é que muitas vezes a gente está ocupando um lugar que não é nosso. E basta que a gente modifique o olhar e perceba qual é o nosso lugar e principalmente sinta que este lugar, o nosso lugar real, é mais leve. E aí nós podemos optar por estarmos nesse lugar mais leve que é o nosso. Sim. Tem uma pergunta se a gente usa a medicina germânica do Dr. Hammer. Eu estudei a medicina germânica, mas a medicina germânica é uma metodologia de entendimento diferente do processo de adoecimento. Eu acho que aqui não encaixa muito bem na constelação nem na comunicação, porque, como a gente falou, a gente não leva um método para dentro do caso, né? A gente se abre para que o caso nos traga informações
do que é importante para que aquela questão seja, digamos assim, resolvida ou tenha movimento. Eu não trabalho também com ela. Não é meu foco. Tem uma outra pergunta que é da Andrea. Com essas técnicas, é possível saber se o animalzinho que temos agora é reencarnação de um que perdemos no passado? Essa pergunta, às vezes, ela é meio comum assim, comigo, quando querem saber se aquele gato que está hoje, gato que viveu, que eles têm comportamentos parecidos. E a melhor forma de sair da nossa posição é eu perguntar para aquele ser. E às vezes a resposta pode vir ou não. E às vezes a resposta pode ser sim ou não, eu não sou. E ponto, né? São diretos, assim, não, sim ou não. E teve uma muito interessante que a tutora estava tão presa nessa situação, querendo saber, que aquela consciência falou assim, eu não vou responder. Porque isso não é importante ela saber disso. Ela tá deixando de curtir minha presença por causa disso. Então eu não vou falar. Fala para ela me curtir, estar comigo, não ficar presa nisso. Eu tinha meios de conseguir burlar e saber, mas ele deu a resposta mais importante. E esse era um dos pontos principais da busca da pessoa pela consulta. E eu fui honesto. Falei, olha, ele falou que ele não vai falar se é ou não, porque você parar de se prender nisso e curtir e viver com ele, né? Fazer as coisas junto com ele. E a pessoa chorou, porque realmente era o que estava acontecendo. Então pode ser que sim, pode ser que não, ou pode ser que não dê a informação, como aconteceu. Exato. Porque eles são muito práticos, eles vivem a vida. Ponto. E nós, às vezes, nos apegamos a desejos e coisas que não são importantes e atrapalham o viver a vida. E eles vêm e nos dão lições como essas. Às vezes são tapas de luvas que, né, a gente só pode aceitar. E às vezes eu vejo mesmo falar, mas parece que tem o mesmo comportamento. Realmente, pode ser a mesma consciência se expressando de novo e traz alguns comportamentos condicionados, ou porque gosta, pode acontecer. Mas às vezes pode ser que aquele comportamento, aquelas características, está no campo da família, está em você, e aí ele lê e fala assim, se eu fizer isso, ele gosta. E aí ele replica alguns comportamentos, acessa essa informação em você, replica, e você gosta. Então ele faz porque você gosta. Então isso eu vejo que acontece bastante também. Então pode ser, pode não ser, mas isso não deveria ser tão importante assim. Exato. É mais uma coisa do nosso ego, assim, de falar, será que eu mesmo? Porque aí você tem aquele apego não resolvido, o luto, então é uma forma de suprir alguma coisa nossa. Que quando não é algo só, tipo, prazeroso é legal, mas quando vira meio que uma obsessão, aí é uma questão, né? Exato. E muito em função desse momento de quarentena que a gente está vivendo, nós estamos sendo colocados meio que à força frente a espelhos, né? Então nós estamos olhando para as nossas sombras e questões do ego e tudo mais. E está sendo um momento muito, muito legal para isso, né? Para que a gente realmente olhe para essas questões. Sim. Né? Você está vendo, Ricardo, acho que é Maíra, perguntando sobre acho que é a constelação com cavalos que ela quer saber, né? Se tem no Rio, São Paulo. É que a live vai encerrar em 1 minuto. Você não vai conseguir mais tirar dúvidas. Eu vou deixar de novo aqui o contato do WhatsApp para quem precisar. Sim. Tá? Ou faça. Mandem questionamentos se vocês querem um segundo momento, uma segunda live para a gente conversar com vocês. Ricardo, foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a gente poder falar disso e a visão sistêmica, a constelação é algo que eu me interesso muito e estou aprendendo muito. Então, eu fico muito feliz de aprender também quando você está falando sobre o tema. Gratidão por ter participado da live. Vamos fazer mais para o pessoal. Vamos sim. Foi um prazer. Obrigado. Um abraço para vocês. Vamos ver se fica salvo no IGTV. Então. Um abraço para vocês. Okay. Boa noite, Maurício. Um abração, boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.